O torpedo atingiu antes que qualquer pessoa a bordo do Iris Dena tivesse tempo de entender o que estava acontecendo. Em algum lugar abaixo da superfície morna do Oceano Índico, a quilômetros da costa mais próxima e a milhares de quilômetros do Golfo Pérsico, onde esta guerra havia começado, um submarino americano disparou uma única arma contra o casco de um navio de guerra iraniano. A explosão foi silenciosa para o mundo exterior. O oceano engoliu o som, e então engoliu o navio. Pelo menos 80 marinheiros iranianos foram ao fundo com ele ou foram sugados pela corrente antes que as equipes de resgate conseguissem alcançá-los. A embarcação afundou não em algum estreito contestado, não no meio de uma zona de guerra declarada, mas perto da costa do Sri Lanka, em águas onde a tripulação quase certamente acreditava estar segura. Essa crença custou tudo a eles. É assim que o quinto dia da guerra entre os Estados Unidos e o Irã pareceu em 4 de março de 2026. Não um conflito regional contido, não uma campanha limitada de ataques aéreos, um assalto militar de espectro completo que se estende das ruas de Teherã às profundezas do Oceano Índico, com consequências que agora irradiam para fora, tocando aliados da OTAN, mercados globais de energia e a arquitetura fundamental do poder no Oriente Médio que existe desde a Revolução Islâmica de 1979, o que começou 5 dias atrás como uma operação militar conjunta americana e israelense, já matou centenas de pessoas, fechou o corredor de transporte marítimo de petróleo mais crítico do planeta por 5 dias consecutivos e eliminou o homem que havia liderado a República Islâmica por mais de 3 décadas, e a partir de hoje ainda está escalando. Para entender por que tudo isso importa, além da tragédia humana imediata de marinheiros se afogando e cidades sendo bombardeadas, você precisa entender o que o Estreito de Hormuz significa para a economia global. Cerca de 20% do petróleo mundial e aproximadamente 17% do seu gás natural liquefeito passam por aquela faixa estreita de água entre o Irã e a Península Arábica. Quando os navios param de se mover pelo estreito, os preços de energia disparam. Quando os preços de energia disparam, tudo mais sobe junto. Comida, transporte, manufatura, o custo de simplesmente manter as luzes acesas em casas e fábricas pela Ásia, Europa e América do Norte. Por 5 dias agora, esse corredor está efetivamente fechado. O relatório da Reuters coloca o número de embarcações ancoradas na costa em mais de 200 navios, parados, sua carga não indo a lugar nenhum, seus donos assistindo à guerra com o mesmo terror que todos os outros. O presidente Trump prometeu escolta naval e garantias de seguro para navios dispostos a transitar pela região. Se essa promessa se traduz em navios realmente se movendo, isso ainda está para ser visto. Os mercados já emitiram seu julgamento sobre essa situação e esse julgamento é brutal. As bolsas de valores asiáticas registraram algumas de suas piores perdas em um único dia em anos na quarta-feira. O mercado de Seul registrou um declínio histórico. Os mercados europeus, após 2 dias consecutivos de vendas pesadas, conseguiram se estabilizar e até recuperar algum terreno na quarta-feira, mas essa recuperação foi frágil e impulsionada em grande parte por uma única informação. Uma reportagem do New York Times de que a inteligência iraniana havia entrado em contato com a CIA nas primeiras horas do conflito para discutir uma possível saída. Essa reportagem, se verdadeira, sugere que alguém em Teherã está pelo menos tendo conversas sobre como isso termina. Uma fonte do Ministério de Inteligência iraniano, falando à agência de notícias semi-oficial Tasnim, chamou a reportagem de "mentiras absolutas e guerra psicológica em meio à guerra". Se essa negação reflete a posição genuína do governo iraniano ou se ela própria é uma peça dessa guerra psicológica, é algo que ninguém fora de um círculo muito pequeno de tomadores de decisão sabe atualmente. Aqui está o ponto crucial sobre onde o Irã se encontra agora.
O país está simultaneamente travando uma guerra que parece estar perdendo militarmente, enquanto passa por uma das transições políticas mais desestabilizadoras em seus 47 anos de história. O Ayatollah Ali Khamenei, com 86 anos e líder supremo da República Islâmica desde 1989, foi morto por forças israelenses no sábado. Esse assassinato, executado em um ataque aéreo, foi a primeira vez na história moderna que um ataque aéreo eliminou o líder supremo de um Estado-nação. É um evento sem precedente histórico real na era moderna e suas implicações se estendem muito além da dimensão militar deste conflito. Khamenei não era meramente uma figura política, ele era a âncora teológica e ideológica de todo o sistema de governo que a Revolução Islâmica criou. O conceito de velayat faqih, que traduzido significa aproximadamente tutela do jurista islâmico, coloca um estudioso religioso sênior acima de todos os funcionários eleitos e dá a essa pessoa autoridade final sobre cada decisão importante que o Estado toma. Sem essa figura, o sistema não simplesmente continua no piloto automático, ele entra em território que nunca precisou navegar antes. A Assembleia de Especialistas, o órgão clerical responsável por selecionar um novo líder supremo, anunciou que revelará sua escolha em breve. O membro Ayatollah Ahmad Khatami disse à televisão estatal que os candidatos já haviam sido identificados, embora tenha se recusado a nomeá-los. Pense nisso por um momento. A posição mais poderosa em um país de 90 milhões de pessoas, uma posição que controla a política nuclear, estratégia militar, relacionamentos com forças proxy em toda a região e o aparato de segurança interna que matou milhares de seus próprios cidadãos, está sendo decidida agora, sob bombardeio ativo, por um órgão de clérigos reunidos em uma cidade onde explosões ainda estão sendo ouvidas. A pressão sobre quem quer que emerja desse processo será diferente de tudo que qualquer líder iraniano anterior já enfrentou. Dois nomes emergiram como os principais candidatos. O primeiro é Hassan Khomeini, o neto do Ayatollah Ruhollah Khomeini, o fundador da própria República Islâmica. Ele representa a facção reformista, a ala da política iraniana que passou as últimas 2 décadas sendo sistematicamente marginalizada, excluída do poder e, em alguns casos, presa. Sua seleção sinalizaria uma abertura potencial, uma disposição para negociar, uma ruptura com a postura linha dura que tem definido a política externa iraniana por anos. O segundo nome, e o que a maioria dos observadores informados está tratando como favorito, é Mojtaba Khamenei, o filho do líder supremo assassinado. Ele não é um clérigo no sentido tradicional, mas construiu enorme influência ao longo de décadas por meio de laços profundos com os serviços de segurança e a vasta rede de empreendimentos comerciais que a Guarda Revolucionária controla. Sua seleção enviaria uma mensagem inequívoca. Os linha dura ainda estão no poder, o sistema não quebrou e a guerra continuará. Israel já declarou publicamente que caçará quem quer que seja escolhido como o próximo líder supremo. Essa declaração é ou um blefe de audácia extraordinária, ou uma declaração genuína de intenção que tornaria a seleção de um sucessor para Khamenei um dos trabalhos mais perigosos do mundo agora. Se você está achando essa análise valiosa, tire um segundo e se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações. Cobrimos geopolítica nesse nível de profundidade toda semana e com uma situação tão volátil quanto essa, você não vai querer perder o que vem a seguir. Agora de volta ao que está acontecendo no terreno. Os ataques militares israelenses na quarta-feira focaram em um complexo no leste de Teherã que as forças israelenses descreveram como abrigando todas as instituições de segurança centrais do Irã sob um mesmo teto. O comando da Guarda Revolucionária, inteligência militar, operações de guerra cibernética e as unidades policiais internas responsáveis por suprimir a dissidência doméstica. A significância desse último elemento não pode ser subestimada.
Apenas semanas antes de esta guerra começar, as forças de segurança iranianas haviam matado milhares de manifestantes antigovernamentais, no que analistas descreveram como a repressão interna mais severa desde o período revolucionário. A disposição do regime de massacrar seu próprio povo para manter o controle não é uma característica nova da República Islâmica, mas a escala da violência recente a havia tornado visível ao mundo de maneiras que criaram enorme pressão sobre os governos ocidentais. E agora essas mesmas instituições de segurança estão sendo visadas do ar enquanto são simultaneamente necessárias para manter a ordem em um país que está sob ataque militar e crise política ao mesmo tempo. A dimensão humana de tudo isso, que às vezes se perde na análise estratégica, emergiu em uma entrevista que um correspondente da Reuters conduziu por telefone de Teherã com uma mulher chamada Farah, de 45 anos, que disse que odeia o governo, mas não pode protestar porque tem 2 filhos para proteger. Não temos para onde ir para nos proteger dos ataques, ela disse. Como podemos protestar? As forças de segurança, ela acrescentou, estão em todo lugar. Essa citação captura algo essencial sobre a armadilha em que os iranianos comuns se encontram. Eles são simultaneamente vítimas da repressão de seu próprio governo e vítimas de uma campanha militar lançada por potências estrangeiras. Seu sofrimento é real, independentemente de qual lado o causa, e a guerra não melhorou sua situação. Ela a tornou infinitamente mais perigosa. O ataque de submarino perto do Sri Lanka merece atenção particular por causa do que nos diz sobre o escopo da estratégia militar americana neste conflito. O Iris Dena foi identificado por autoridades do Sri Lanka como uma fragata iraniana, um navio de guerra de médio porte que serve como espinha dorsal da capacidade de combate de superfície de muitas marinhas. Ele estava, segundo relatos, retornando ao Irã, vindo de águas a leste da Índia, quando foi atingido. O ataque foi executado por um submarino americano, uma plataforma de armas especificamente projetada para operar sem detecção, para se aproximar de alvos silenciosamente e para atacar sem aviso. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, o descreveu em termos que foram quase teatrais em sua diretividade. Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que pensava estar seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo, uma morte silenciosa. Essa não é a linguagem de um alto funcionário tentando desescalar um conflito. Essa é a linguagem de alguém que quer que o outro lado entenda que nenhum ativo militar iraniano em qualquer lugar do planeta está além do alcance. A mensagem é projetada para ser psicológica tanto quanto militar. O ataque também marca a primeira vez que um submarino americano afundou um navio inimigo em combate desde a Segunda Guerra Mundial. Esse não é um fato pequeno. Por 80 anos, a frota submarina mais poderosa da história humana existiu como um dissuasor, uma ameaça que nunca foi realmente usada contra um adversário real em batalha. Esse limiar foi agora cruzado, e cruzar limiares na guerra tende a convidar respostas que cruzam novos limiares em troca. O envolvimento da OTAN, por mais cauteloso e tecnicamente limitado que permaneça, acrescenta outra camada de complexidade que a aliança e seus Estados-membros estão claramente lutando para administrar. A Turquia, que compartilha uma fronteira terrestre de 500 quilômetros com o Irã e opera o segundo maior exército da aliança, se viu diretamente visada na quarta-feira quando um míssil balístico iraniano foi disparado em sua direção. As defesas aéreas turcas, operando como parte da rede integrada de defesa aérea da OTAN, interceptaram e destruíram o míssil antes que pudesse atingir seu alvo. Ankara confirmou o incidente. O secretário de Defesa, Hegseth, reconheceu o fato, mas disse que não havia indicação de que o evento acionaria o artigo 5, a cláusula de defesa coletiva do Tratado da OTAN, que compromete todos os membros da aliança a tratar um ataque a um como um ataque a todos. Essa avaliação pode estar correta como questão de interpretação legal imediata.
mas também é perigosamente otimista como previsão. A Turquia foi atingida por um míssil iraniano. Se isso constitui um ato de guerra sob o direito internacional, é algo que advogados debaterão por anos. Se Ankara escolhe tratá-lo como tal, é uma decisão política que será tomada nos próximos dias e será tomada sob enorme pressão. O Reino Unido e a França, apesar de expressarem reservas sobre a guerra em privado e, em alguns casos, publicamente, comprometeram ativos navais e aéreos à região para fins defensivos. A Grécia deslocou navios de guerra e aeronaves para o Chipre, um movimento que coloca hardware militar da OTAN à distância de ataque da costa libanesa e das abordagens mediterrâneas à zona de conflito. Esses são os tipos de desdobramentos militares incrementais que, na história dos conflitos, tendem a crescer em vez de encolher. A lógica de cada passo individual parece limitada e defensiva. O efeito cumulativo de todos esses passos juntos é uma presença da OTAN na região que, 5 dias atrás, não existia. E aqui está a ironia no centro de tudo isso. E é o tipo de ironia que deveria fazer você parar imediatamente. A guerra que os Estados Unidos lançaram contra o Irã foi baseada, pelo menos em parte, na ideia de que o programa nuclear do Irã representava uma ameaça inaceitável à estabilidade regional e aos aliados americanos. O argumento era que um Irã com armas nucleares tornaria o Oriente Médio permanentemente ingovernável, que o preço da inação era uma catástrofe eventual. Esse argumento pode ou não estar correto, mas a guerra lançada para prevenir essa catástrofe criou ela própria condições de extraordinária instabilidade. Ela fechou a artéria mais crítica do mercado global de petróleo. Ela desestabilizou o governo de um país de 90 milhões de pessoas. Ela arrastou a Turquia, um aliado da OTAN, para contato militar direto com forças iranianas. Ela empurrou potências europeias a desdobrar ativos militares em uma região que estavam tentando por anos deixar, e criou uma crise de sucessão em Teherã, cujo resultado ninguém pode prever, mas cujo pior cenário envolve um sucessor linha dura que não tem nada a perder e todo incentivo para demonstrar que a República Islâmica pode sobreviver e retaliar. Os generais no Pentágono estão confiantes. Pete Hegseth disse isso claramente. Nunca foi para ser uma luta justa, e não é. Estamos atacando quando eles estão caídos. Essa confiança pode ser inteiramente justificada no placar puramente militar. O Irã está disparando menos mísseis. Seus navios de guerra estão sendo afundados a milhares de quilômetros de casa. Seu complexo de liderança foi bombardeado. Seu líder supremo está morto e ainda não foi enterrado, porque o funeral foi adiado, supostamente porque a situação de segurança em Teherã torna até uma cerimônia pública perigosa demais para acontecer. Pelas métricas do desempenho militar imediato, os Estados Unidos e Israel estão vencendo. Mas guerras não são vencidas apenas por métricas, elas são vencidas ou perdidas pelo que vem depois que os combates param. E agora ninguém sabe o que vem depois. Ninguém sabe quem liderará o Irã em uma semana, ninguém sabe se o país vai se fragmentar, se consolidar ou produzir algo mais perigoso do que o que existia antes. Ninguém sabe se o Estreito de Hormuz vai reabrir em dias ou semanas ou meses. Ninguém sabe se o encontro da Turquia com um míssil iraniano é o começo de um envolvimento maior da OTAN ou um incidente contido que é administrado silenciosamente. Ninguém sabe se o canal diplomático de inteligência relatado pelo New York Times é uma abertura genuína ou uma peça deliberada de desinformação projetada para mover mercados. O que sabemos é que em 4 de março de 2026, um submarino americano disparou um torpedo em um navio de guerra iraniano no Oceano Índico e o afundou. Sabemos que um sistema de defesa aérea da OTAN abateu um míssil balístico iraniano mirado em território turco.
Sabemos que o segundo país mais poderoso do mundo islâmico está escolhendo um novo líder supremo sob bombardeio ativo, e sabemos que 200 navios estão parados do lado de fora do Estreito de Hormuz, enquanto a economia global espera para ver o que acontece a seguir. Ah, este é o dia 5. O que vier no dia 6 será observado por todo o governo, todo o mercado e todo o centro de comando militar do planeta. O mundo não via um conflito escalar tão rápido, tão amplamente e com tantos pontos de ignição simultâneos em décadas. A questão não é se esta guerra vai remodelar o Oriente Médio, ela já o fez. A questão é se a remodelação produz algo com que se possa conviver ou algo que não pode. Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Você acha que existe uma saída diplomática genuína aqui? Ou esse conflito já foi longe demais para recuar? E se você está acompanhando esse desenrolar e quer uma análise que vai fundo assim toda vez que um novo desenvolvimento surge, certifique-se de estar inscrito. Essa história está longe de terminar.